Boa noite, tudo bem? Que alegria estar com você nessa noite, podendo compartilhar da palavra de Deus. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia, lá em Mateus, o Evangelho segundo Mateus. Nós vamos meditar nessa passagem nessa noite, Mateus capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 15. Mateus 10, do 1 ao 15. Você pode deixar aberto, a gente não vai ler o texto agora, mas assim que nós lermos, você vai poder acompanhar então com a sua Bíblia ou com o seu smartphone. O tema para essa noite, da nossa reflexão, é o cristão e a missão. O cristão e a missão. Eu não sei se você já percebeu que essas duas realidades estão bem próximas. O cristão, eu e você, aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, mas também a missão que Deus, então, deu a todos aqueles que creem. E o texto de Mateus, então, no capítulo 10, versículo de 1 a 15, vai nos convidar a pensar sobre a nossa conduta como cristãos e como nós, então, realizamos a missão de Deus aqui na terra. O pastor Ricardo Agreste, que é um pastor lá de Campinas, ele, certa vez, definiu a igreja brasileira em 3 tipos de igreja. A primeira é aquilo que ele chama de uma igreja hospital. Eu já vou explicar o que seria a igreja hospital. Depois, ele chamou a segunda igreja de igreja empresa, que eu vou explicar também daqui a pouco. E, por último, igreja missional. Então, ele olhou para o Brasil, ele olhou para a realidade da igreja brasileira, e ele identificou então essas 3 igrejas. 3 tipos de igrejas que nós temos no Brasil. A igreja hospital, a igreja empresa e a igreja missional. A igreja hospital, diz ele, que o pastor é como se fosse um capelão. Então ele vai até a casa dos membros, ele faz visita, ele come bolinho de chuva, ele acaricia os membros, ele consola os membros. E aí os membros, os crentes, são como pacientes. Estão sempre precisando de cuidado, estão sempre precisando de carinho, de conforto. Só que essa realidade da igreja hospital é muito difícil. Porque os crentes, ao invés de ficarem maduros e servirem então na missão de Deus, eles ficam dependentes. É aquele crente que qualquer momento, qualquer hora, ai me ajuda, ai eu preciso disso, minha vida está ruim, minha vida é isso, e a pessoa nunca vai para frente. Eu não sei se você já teve experiência de lidar com capelania hospitalar, mas eu nunca vi alguém no hospital, olhando lá para o acamado, para o doente, e dizendo assim, viu, vamos lá, levanta aí, vamos cumprir a missão de Deus. Vamos fazer o que Deus chamou a gente para fazer, vamos fazer discípulos. Não, ninguém faz isso. Ele vai lá e ele ora pela pessoa, ele conforta a pessoa, porque talvez a pessoa nunca mais vai sair daquela situação. Então a igreja hospital é a igreja assim. O pastor é o capelão e os crentes são os pacientes. E isso traz dependência. A segunda igreja, então, que o pastor Ricardo Agreste fala, é a igreja empresa. Nessa igreja, o pastor ele é como se fosse um empresário. Então ele é um visionário. Ele tem planos, ele tem visão, ele consegue mobilizar as pessoas e ele faz o negócio acontecer. As pessoas servem na igreja, as pessoas se envolvem, as pessoas se engajam. Só que os crentes são os consumidores. Eles vêm à igreja para receber um bom sermão, uma boa palavra, um bom louvor. E é cheio de dar opinião. Ah, hoje eu não gostei do sermão. Acho que não falou comigo hoje. Acho que essa semana o pastor orou pouco. Ah, e louvor hoje não estava muito legal. Nós aqui somos consumidores, não é? E um consumidor, ele quer ser atendido na hora que ele quer e muito bem atendido. Então, a igreja empresa, ela tem um problema, porque o pastor empresário mais os crentes consumidores geram egocentrismo. Ou seja, as pessoas só pensam em si. Eu só penso no meu conforto, eu quero parar o meu carro na melhor vaga, eu quero sentar no melhor banco, eu quero ter a melhor água, eu quero usar o melhor banheiro. E assim por diante. A vida centrada no eu. Mas tem esperança, porque tem a terceira igreja.
E a terceira igreja é a igreja missional. Ou seja, o pastor, ao invés de ser um capelão que fica acariciando os doentes, ou um empresário que consegue mobilizar as pessoas, mas as pessoas só pensam em si mesmas, o pastor é um mentor e um guia. Talvez essa seja a melhor definição de um pastor na Bíblia. A função do pastor é levar as ovelhas a cumprirem a missão. Mas o fato é que o pastor capelão é aquele que faz tudo sozinho, e o pastor empresário é aquele que consegue até motivar as pessoas, mas as pessoas não fazem a missão. Elas fazem aquilo que é vantajoso para elas. Nessa igreja, a igreja missional, os crentes são discípulos. Os crentes seguem o mestre. O pastor é o guia, ele mostra a direção e os crentes vão embora nessa direção. Eles seguem Jesus, eles olham para a cruz. E o resultado disso? Maturidade. Um pastor mentor, guia, que orienta o seu povo, que prega a palavra, que mostra o caminho. Mas crentes que são discípulos de Jesus, leva à maturidade. Quando eu penso nisso, eu vejo que a igreja que eu sonho para a IBR é uma igreja missional. Eu tenho certeza que a igreja que o Weber sonha é uma igreja missional. Nós não queremos crentes pacientes, que toda hora me dói, toda hora ralei. Nós não queremos crentes consumidores, que só pensam em si mesmo. Nós queremos discípulos de Cristo. Nós queremos pessoas que olhem para Jesus e sigam Jesus. E é por isso que nessa noite nós precisamos pensar então, o cristão e a missão. Qual que é essa relação? Quando a gente olha para o Evangelho de Mateus, é muito interessante a maneira como o Evangelho de Mateus é dividido. Porque o Evangelho, segundo Mateus, conta a história de Jesus, não é? Só que do capítulo 1 até o capítulo 4, Mateus vai dar o pano de fundo da história de Jesus. Então, ele vai falar sobre a genealogia de Jesus, ou seja, qual que é a linhagem de Jesus. E ele vai mostrar que desde Abraão, passando por Davi, Jesus vem seguindo essa linhagem, a linhagem real. Depois, ele vai falar sobre o nascimento de Jesus. Ele vai falar sobre o batismo de Jesus e vai falar sobre a tentação de Jesus. Então é um pano de fundo. Ele está dando as preliminares. É como se fosse o trailer do filme. É só o início da história. Ele só está mostrando o que vem por aí. Depois, no capítulo 5 a 7, nós temos o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, que é muito conhecido de nós. E no Sermão do Monte, Jesus começa a ensinar e mostrar para os discípulos o que eles deviam fazer. Qual que é a conduta do crente? Qual que é a ação do crente? Jesus, como uma espécie de mentor, de guia, ele começa a dar a teoria para os seus discípulos. No capítulo 8 e 9, dando sequência ao Evangelho, Jesus começa então a viver aquilo que ele pregou. Ele começa a realizar uma série de milagres e sinais. A cura de paralíticos, a cura de doentes, a leprosos que são purificados, a demônios que são expulsos. E Jesus começa a viver na prática aquilo que ele pregou do 5 ao 7. Ele começa a mostrar para os discípulos como que eles deviam agir. Primeiro a teoria, depois a prática. E aí quando a gente chega então no 10, que é onde nós estamos, Jesus envia os discípulos. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque você vê que tem uma sequência de ação. Jesus primeiro ensina a teoria, Sermão da Montanha, depois ele ensina na prática, mostrando ele curando, ele realizando milagres, ele anunciando o reino, e depois ele envia os discípulos. O que chama a minha atenção é o seguinte: Jesus não chamou os discípulos para apenas aprenderem com ele, para apenas o seguirem, para apenas verem ele fazendo grandes coisas. Ele chamou os discípulos para fazerem as coisas também. Jesus chama os discípulos, chama os 12, para que eles então comecem a fazer aquilo que Jesus fazia. Porque eles iam dar continuidade. Eles que iam fazer a missão de Deus aqui na terra. E conosco não é diferente. Todo aquele que é chamado para seguir a Jesus é também chamado para se envolver na missão de Jesus. É impossível você seguir a Jesus, você ser um discípulo, como nós falamos de uma igreja missional, se você não cumprir a missão de Jesus. Seguir a Jesus implica em fazer a missão de Jesus. Então, pensando nisso, eu quero olhar com você sobre
sobre 3 verdades sobre o cristão e a missão. A primeira, todos nós somos chamados à missão. Vamos ler o texto. Veja o versículo 1. Jesus disse assim, diz assim o texto: Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos imundos, curar todo tipo de enfermidade e doença. Veja que ele reúne o grupo dos 12, aqueles 12 que viram o Sermão do Monte, que ouviram, aqueles 12 que viram os milagres de Jesus, os grandes feitos, e agora ele os enche de autoridade. A mesma autoridade que Jesus fazia as grandes coisas, os grandes milagres, ele agora dá essa autoridade para os discípulos. Tem uma outra versão que diz o seguinte, que ele os encheu de poder. Então veja que a autoridade e o poder que nós temos não vem de nós, mas vem de Jesus. É Ele que nos dá autoridade. E nesse momento, Jesus dá a autoridade para que os discípulos então agora façam a missão, para que eles cumpram a missão. Mas o texto segue dizendo, estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro. Depois André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão cananeu, Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Então, essa é a escalação do time. Jesus era como o técnico, e ele então teve que convocar 12 jogadores. Esses são os nomes. Esses são os nomes daqueles que Jesus chamou para representar o time. Mas o que eu acho muito interessante é a forma como Jesus escolheu os 12. Porque não foi normal. Não foi comum. Imagina o seguinte, imagina que você está num jogo de futebol e você está prestes a escolher o seu time. Você tem que escolher mais 10 jogadores para jogar com você. E você vai ser o 11º. Quais critérios você ia usar para escolher? Talvez você ia usar tamanho, estatura. Vou pegar aqueles grandões, né? O cara tem força, vai chegar junto na bola. Talvez você vai levar em consideração o entrosamento. Então vou chamar meus amigos, aqueles que eu já jogo há muito tempo, porque a gente vai conseguir jogar mais fácil. Talvez você vai pensar o seguinte, não, eu vou chamar aqueles que são os melhores. Então eu vou montar minha panelinha aqui e vou jogar com esses. Nós temos jogado, né, toda segunda-feira com os homens da igreja. E toda segunda nós temos que fazer isso, dividir os times, escolher. Muitas vezes a gente equilibra um pouco, né, para não ficar tão descomparado assim, um time do outro. Mas imagina isso. O que você faria? Quais seriam os critérios que você escolheria, que você usaria para escolher? Quando eu olho para Jesus, eu vejo que os critérios dele foram totalmente opostos. O que você pensaria? Bom, Jesus tem que escolher esse tipo de jogador, esse tipo de discípulo. Ele escolheu totalmente o contrário. Veja o seguinte. Jesus vai escolher o time dele. Vai montar a seleção dele. E aí, o primeiro jogador, ele escolheu os pescadores. Pescadores. Para você ter uma ideia, eram 4. Ao menos que nós sabemos, né? Os 4 primeiros. Pedro, André, que eram irmãos, Tiago e João, que também eram irmãos. E eles eram pescadores. E Jesus, quando chama esses 4, é muito interessante porque ele fala assim, venham e sigam-me, porque eu os farei pescadores de homens. Vocês vão parar de pescar peixe e vocês vão começar a pescar homens. Só que os pescadores, naquela época, naquele contexto, não tinham muita relevância. Eles não eram ninguém diante daquela sociedade. Era aquele povo operário, sabe? Aquela pessoa que não é a mais culta, não é a mais inteligente, mas é aquele cara assim, que serve para qualquer obra. Aquele cara que vai ficar puxando o dia inteiro, o dia todo, peixe para cá, peixe para lá, peixe para cá, peixe para lá. Esses eram os pescadores. E é interessante que lá em Atos 4:13, diz assim, vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então eles olhavam para Pedro e João
que eram discípulos de Jesus, e eles falavam assim, esse povo é sem instrução. Tem até uma outra versão que diz que eles eram iletrados. Isso não quer dizer que eles eram analfabetos, mas que eles não eram totalmente instruídos na lei, nos preceitos daquela época. Muito diferente dos fariseus, dos religiosos, que eram instruídos, que eram cultos, que eram homens sábios daquela época. Então Jesus começou com os pescadores. Mas ele não parou aí. Depois ele selecionou um publicano. O publicano era Mateus, que é o autor aqui desse evangelho. E Mateus, ele tinha a função de cobrar os impostos dos judeus. Para aquele momento, para aquela época, ele era considerado o traíra. Porque os romanos acabavam dominando ali a Palestina e toda a Judéia. E Mateus era um judeu que cobrava do seu próprio povo. Isso era um absurdo. E além disso, ele não cobrava o que era justo, ele cobrava mais. Você deve lembrar de um outro publicano chamado Zaqueu, lembra? E Zaqueu, quando Jesus foi até a sua casa, ele falou assim, Jesus, é o seguinte, eu vou devolver 4 vezes mais. Imagina quanto dinheiro esse cara não tinha roubado. Quanto a mais ele não tinha para devolver 4 vezes mais. Então, esse era o publicano. E Jesus chamou para o time dele. Chamou o publicano. Depois, o terceiro jogador, um cananeu. Outras versões vão chamar de Zelote. Simão, o Zelote. E os Zelotes também eram um povinho complicado. Eles não eram fáceis. Porque os Zelotes eram os revolucionários daquela época. E ao contrário dos cobradores de impostos que estavam a favor do Império Romano, os Zelotes queriam se livrar do Império Romano. Mas eles queriam fazer isso à força. Então Simão tinha tudo para odiar Mateus. Não é? Porque Mateus estava a favor dos judeus. E Simão, o Zelote, era do grupo que queria se revoltar contra os romanos. Mas eles estavam jogando no mesmo time. Jesus fez questão de colocar os dois no campo para jogar junto. E por último, Jesus escolheu o traíra, o traidor. E não sei se você percebeu, mas é a camiseta da Argentina ali, tá? É proposital. O traidor tem que ser argentino, não tem como. Mas veja, Jesus escolheu Judas. Ele sabia que Judas iria traí-lo, ele sabia que Judas tinha um coração voltado para o dinheiro. Judas, ele era o tesoureiro do time, o tesoureiro da equipe, ele que cuidava da bufunfa, da grana, e Jesus escolheu ele. Escolheu um argentino para jogar. Meus irmãos, eu não sei se você conseguiu reparar que isso tem muito a nos ensinar. Porque no time de Jesus, qualquer um é aceito. No time de Jesus, não interessa a classe social, a profissão, a cor, a raça. Jesus não faz acepção de pessoas. Então a primeira lição que eu aprendo é que a graça de Deus alcança qualquer pessoa. Não importa. A graça de Deus alcança a sua vida. Se hoje você crê de todo o coração, se hoje você entregar a sua vida a Jesus, a graça de Deus te alcança. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Não importa o seu passado, não importa as suas escolhas. O nosso Deus é um Deus de recomeço. E quando Ele chama então os discípulos à missão, Ele chama as piores pessoas. Ele chama aqueles que ninguém chamaria. Se eu e você pudéssemos escolher, nós nunca iríamos escolher esses homens. Mas sabe o que o Jesus viu? O coração. Jesus não olhou a aparência. Jesus não olhou os status, aquilo que esses homens podiam lhe dar. E a segunda lição que eu aprendo então, é que Jesus também sempre chama pessoas para o seguirem. A todo momento Jesus chama pessoas para o time. O time de Jesus não tem uma cota. Não são até 30 jogadores. Não são apenas 11. Todo momento, em toda a história, Jesus está chamando jogadores. Ele está recrutando novos jogadores. Você faz parte do time? Você está dentro desse time aqui? Você está escalado para o jogo? Se você não está, o que falta? O que falta para você responder a esse chamado de Jesus? Jesus está te chamando. Ele está te chamando para a missão mais importante, que é segui-lo.
Mas para isso você precisa topar. Para isso você precisa crer, confiar de todo o coração, entregar a sua vida, confessar os seus pecados. E aí é vestir a camisa e cair para dentro. Amém? Em segundo lugar, uma segunda verdade que eu vejo sobre o cristão e a missão é que além de que todos são chamados, todos também são enviados. E eu quero voltar àquilo que eu falei no início. Jesus não apenas nos chama, Ele nos envia. Ele não apenas quer que a gente esteja com Ele, Ele quer que a gente cumpra a missão dEle. Veja o texto. No versículo 5, o texto continua e diz assim: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios nem aos samaritanos, vão antes das ovelhas perdidas do povo de Israel. Ou seja, Jesus, Ele chama, mas depois Ele envia. Ele não quer que eles fiquem apenas com Ele, Ele quer que eles vão e façam a missão. Ele envia. No texto que a gente leu anteriormente, no versículo 2, é a primeira vez que Mateus se refere aos discípulos como apóstolos. Ele diz: e esses são os nomes dos 12 apóstolos. Isso é muito interessante porque a palavra apóstolo é uma palavra que foi transliterada para a nossa língua e que ela significa enviados. Ou seja, os apóstolos são os enviados de Deus. Então, quando Jesus envia os 12, Ele não está fazendo nada mais do que cumprindo a missão. Os 12 aprenderam com Ele, os 12 estiveram com Ele, os 12 viram Ele fazendo grandes coisas, mas agora Jesus então envia esses 12. Ele envia para fazer sinais, Ele envia para fazer prodígios. O que eu vejo aqui no texto são duas instruções claras que Jesus dá. A primeira instrução está relacionada à direção. Como assim? Veja que no versículo 5 ainda, Jesus diz o seguinte: não vão aos gentios nem aos samaritanos, vão antes às ovelhas perdidas de Israel. Então, a primeira instrução, quando Jesus envia os seus discípulos para a missão, Ele dá uma direção. Ele diz: vão às ovelhas perdidas de Israel. Isso é muito curioso porque em outros momentos Jesus disse o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por que agora Ele está dizendo para ir só para Israel? Não parece contraditório? Se Jesus falou para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, por que nesse momento Ele fala assim: vocês não vão nem aos gentios, nem aos samaritanos, vocês vão às ovelhas de Israel, as ovelhas perdidas? Embora pareça contraditório, na verdade o que a gente tem que entender é que no plano de Deus, Israel vem em primeiro lugar. E sabe por quê? Porque é através do povo de Israel que Deus trouxe o Messias, o Salvador do mundo. É por isso que, em primeira instância, Jesus dá prioridade para quem? Para as ovelhas perdidas de Israel. Em um certo momento, no capítulo 9, Jesus olha para aquela multidão e Ele diz o seguinte: eles são como ovelhas sem pastor. Eles estão perdidos. E é por isso que Ele então instrui: vão às ovelhas perdidas de Israel. Um texto que nos ajuda a ver isso é o texto de Romanos. Porque lá Paulo diz o seguinte: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Então, em primeira instância, Jesus queria que a nação de Israel tivesse a oportunidade de salvação. Em segunda instância, a salvação alcançou a mim e a você. Porque quando o texto diz aqui os gentios são aqueles que não pertencem à nação de Israel. Não é um elogio de uma pessoa que ela é gentil, né? Uma pessoa que pratica gentileza. Mas é, na verdade, aquele que não pertence ao povo de Israel. Então, eu e você estamos nesse pacote aqui. Mas veja o que João diz. João diz o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então Deus deu prioridade para Israel.
Israel estava em primeira instância, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Graças a Deus por isso. Porque nós estamos aqui. A salvação que os judeus rejeitaram, nos alcançou. Então, em primeiro lugar, Deus dá uma direção. Mas qual que é a direção que Ele tem dado para mim e para você? Jesus nos envia, mas nos envia para onde? Para onde Ele tem te enviado? Será que Ele está te enviando para as ovelhas perdidas de Israel? É claro que não. Mas talvez Jesus tenha te enviado para o seu trabalho. E é lá que você tem que fazer a missão de Deus. É lá que você tem que chamar pessoas para seguir a Jesus. É lá que você tem que compartilhar do Evangelho. Talvez Jesus tenha te enviado para a sua faculdade, para a sua escola. E é lá que você precisa testemunhar. A missão de Deus está lá porque existem ovelhas perdidas naquele lugar. Então, não fique esperando Deus te enviar para um lugar muito longe para você se envolver na missão de Deus. Deus quer te usar aqui e agora. É na cidade de Americana. É no seu bairro, é com seus vizinhos. E a gente tem uma grande oportunidade de fazer a missão de Deus. Nós temos agora na nossa igreja pequenos grupos. Reuniões que acontecem nas casas. Talvez a sua casa receba um pequeno grupo. E você tem a oportunidade de convidar os seus vizinhos e fazer a missão de Deus ali, no seu bairro. Nada é por acaso, meus irmãos. Você não mora aonde você mora à toa. Você não está aqui por acaso. Deus quer que você se envolva. Deus está dando uma direção para você. Mas você precisa ir. Você precisa caminhar. Em segundo lugar, além de instruir sobre a direção, Jesus também instrui sobre o discurso que eles deviam ter. Então, ao enviar os discípulos, ele dá uma direção, ele aponta o norte, mas ele também coloca na boca deles aquilo que eles deveriam falar. Veja o texto, no versículo 7, continuando. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Então, essa é a mensagem, esse é o discurso. Eles iriam para as ovelhas perdidas de Israel, mas o que eles iriam falar? Que o reino dos céus está próximo. Isso aqui não é novidade. Porque João Batista já disse a mesma coisa. Olha o que ele disse. Arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Então, João Batista, quando pregava ali no deserto, e quando batizava então as pessoas no Rio Jordão, a mensagem era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus está próximo. E Jesus, quando começa o ministério dele, ele fala a mesma coisa. Ele diz o seguinte: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E aí quando Jesus envia os 12, o que eles vão falar? Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. É chegado o reino. É chegada a salvação. Sabe o que isso me ensina? Que a gente não tem que ficar correndo atrás de novidade. A gente não precisa ficar mudando a mensagem para tornar ela relevante. A mensagem é relevante. A Bíblia é relevante, eu não tenho que mudar a Bíblia. A gente às vezes fica querendo inventar coisas e assim, deixa eu tornar isso aqui mais suave. Só que ao mesmo tempo que você suaviza a mensagem, você deixa de ser fiel à mensagem. A mensagem é de arrependimento. Arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Então, se você não se arrepender, nada vai mudar. Sinto muito. A mudança começa com arrependimento. É quando você se joga no chão, você se prostra e você fala: Deus, me perdoa. Essa é a mensagem. Foi isso que João Batista falou, foi isso que Jesus falou, é isso que os discípulos iriam falar, e é isso que nós precisamos falar. Não tem o que inventar, entendeu? Não tem novidade. A mensagem, ela está para ser pregada, e não para ser mudada. A mensagem é dura, ela é dura, mas ela é a verdade. E quando Jesus disse que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é porque é só a verdade que liberta. É só a verdade que liberta. É só a verdade que transforma. É só a verdade que cura a alma. Então não muda a verdade. Prega a verdade.
Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, seja oportuno ou não. Exorta, ensina, repreende. Porque é isso que faz toda a diferença. Não adianta eu subir aqui no púlpito e ficar contando história. Não adianta aqui na igreja a gente ficar contando entretenimento, vir aqui trazer a revista Veja e ficar falando de artigos. Não é isso que muda o coração do homem. O que muda é a palavra. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Então, prega a palavra. Exorta em todo o tempo. Se você não se arrepender, nada vai mudar. Continuando, Jesus diz no 8 o seguinte: curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Lembra que no versículo 1, ele deu autoridade para eles fazerem isso. Mas sabe o que eu acho muito fantástico? É que primeiro vem a mensagem, depois os milagres. A gente vive numa geração hoje, onde as pessoas elas querem ver para crer. É a geração Tomé. Lembra de Tomé? Se eu não ver com os meus olhos, se eu não tocar nas suas feridas, eu não vou crer. Jesus chegou e falou: toca. Eu estou aqui, Tomé. Então nós somos a geração que quer ver para crer. Só que às vezes a gente quer ver os sinais, quer ver os milagres de Deus e dá muita importância para isso. Isso é importante? Sim, e Jesus nos deu autoridade para isso. Jesus disse que nós iríamos fazer coisas muito maiores do que Ele mesmo fez. Só que a mensagem vem primeiro, porque os sinais não são uma finalidade em si mesmo. Jesus não quer só curar todo mundo, não quer só livrar todo mundo. Ele quer que as pessoas voltem os seus corações para Ele. E isso não é sinal nenhum, não é cura nenhuma, isso é só a palavra. Então, primeiro vem a palavra, primeiro vem a mensagem, depois vem os sinais. E como Jesus falou, de graça vocês receberam, de graça vocês devem dar. Meus irmãos, quantas pessoas estão vendendo o Evangelho? Na verdade, elas não estão vendendo o Evangelho, elas estão vendendo um falso Evangelho. Porque elas vendem isso aqui. Se você der, se você colocar um pouco de fé e contribuir, você vai receber cura, milagre, prosperidade. Deus vai te dar, Deus vai te livrar. Esse negócio dá dinheiro, viu? Dá muito dinheiro. Mas é isso que as pessoas têm feito. Mas a orientação de Jesus foi sempre o seguinte: se vocês receberam de graça, vocês devem dar de graça. De graça recebestes, de graça dai. Então, isso aqui é só o início. Porque Jesus enviou os 12 como se fosse uma missão teste. Ia ficar pior. Porque depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele disse o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Agora sim, de todas as nações, de todos os lugares. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei. E eis que estou convosco, estarei com vocês sempre, até o fim dos tempos. Então, Jesus, agora ele envia definitivamente. E sabe qual que é a missão? É fazer discípulos. Não tem o que inventar. Não tem para onde ir. Qual que é a missão da igreja? Fazer discípulos. Que pessoas sigam a Jesus. Que pessoas se arrependam. Que pessoas se batizem. Que pessoas aprendam aquilo que Jesus ensinou. Essa é a missão da igreja. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Pregue a palavra, é pregar o evangelho. Essa é a missão. Essa é a verdade. Nós não estamos aqui num playground. A vida não é uma Disneylândia. Que a gente fica brincando, vê o Pateta, vê o Mickey, se diverte. Não é isso. Ia ser muito bom se fosse, mas não é. A vida é uma missão. É fazer o que Jesus mandou a gente fazer. Não é brincadeira não, é coisa séria. Para seguir a Jesus de verdade, você tem que se engajar na missão. Em Atos 1:8, ele encerra dizendo o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, até os confins da terra.
Naquele contexto, o confins da terra, sabe onde que era? Era a Espanha. Porque era só até ali que eles achavam que ia o nosso mundo. Naquele momento, naquela época, as navegações marítimas e os outros continentes ainda nem tinham sido descobertos. Então, eles achavam assim, bom, o confins da terra é a Espanha. É até ali, é a ponta da Europa. Mas veja até onde o Evangelho chegou. Chegou no Brasil. Foi além, foi muito além. O Evangelho se espalhou por todo o mundo, contagiou, foi uma revolução. E sabe como? Através de 12 homens, bem mais ou menos. Mas sabe por quê? Porque o que faz a diferença não é eu ou você, é a verdade do Evangelho. Quando você prega a verdade, quando você entrega, ela nunca volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar e fazer a missão. Não espere alguém fazer por você. Faça você mesmo. Então, eu queria aqui fazer algumas aplicações. Por onde Deus tem te enviado, você tem cumprido a sua missão? Se a missão é pregar o Evangelho, se a missão é fazer discípulos, você tem feito isso? Senão você está esperando o quê? Você está esperando Jesus voltar? Você está esperando esse mundo se acabar? Você está esperando as coisas ficarem piores? Será que aquilo que nós estamos vivendo, tantas catástrofes que têm acontecido nesse ano, não são bastante para a gente ver que o tempo é curto? Olha o que aconteceu essa semana lá em Suzano. Que tragédia. Que terrível. Mas era um coração longe de Deus. Será que ele teve a oportunidade de ouvir do Evangelho? Será que alguém pregou para ele? Se alguém mostrou para ele a esperança da salvação? É muito fácil olhar depois, julgar e dizer assim, ele não era um menino não, era um assassino. Mas Jesus poderia ter salvá-lo. Jesus poderia ter transformado. Nós precisamos pregar o Evangelho. Vamos parar de perder tempo. Como eu falei, a nossa casa, o trabalho, a faculdade, o ambiente que a gente está é um campo missionário. É aí que a gente tem que pregar. Porque eu não vou lá, o Weber não vai lá, o missionário não vai lá. É você que Deus tem levantado. Eu não vou lá na sua casa pregar para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho. É você que tem que ensinar. São essas pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Então faça a missão. No seu trabalho, eu não vou lá converter o seu chefe. Eu não vou lá pregar o Evangelho para ele. É você. Mostra através da sua conduta. Mostra através do seu caráter. Chega no horário. Seja um funcionário fiel, comprometido. É isso que vai fazer diferença. Como eu falei, aqui na igreja nós temos os pequenos grupos. É uma excelente oportunidade para você convidar alguém para participar. Mas você já fez isso? Se não, você está esperando o quê? A gente vai para a quinta, sexta reunião. Você vai esperar acabar o ano para convidar alguém? Para dizer para alguém, viu, participe, é uma bênção. A vida não é uma brincadeira. A missão, ela nunca muda. Nós sempre somos chamados a seguir a Jesus e levar pessoas a fazerem o mesmo. Essa é a missão. É muito fácil, só que a gente se envolve com tantas coisas que a gente perde o foco. É seguir a Jesus e chamar outras pessoas para fazerem o mesmo. É isso que Jesus mandou a gente fazer. Ser testemunha, anunciar, pregar o Evangelho. Por último, em último lugar, a última verdade, então, sobre o cristão e a missão é que nós também somos orientados sobre a missão. Somos chamados à missão, somos enviados em missão e somos orientados. Jesus é show de bola, porque ele dá a direção certinho. Ele mostra, ele avisa, ele deixa o manual certinho para a gente seguir. Vamos ver as orientações. Diz o texto: não levem no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha, merece
seu sustento. A primeira orientação que Jesus dá aqui é sobre dependência. Ele está falando para os discípulos o seguinte: vocês não têm que levar nada. Vocês vão sair, vocês vão pregar o evangelho, vocês vão fazer a missão. Só que vocês não vão levar nada. Nem moeda, nem troca de roupa, nem sandália, nem cajado, nada. Você vai sair com a roupa do seu corpo, apenas, e com a mensagem. Desafiador, não é? Quando a gente vai viajar, a gente vai ficar 2 dias fora, a gente faz uma mala para 30 dias. É aquela mala grandona. A gente leva um monte de coisa, que a gente nem usa. Mas sabe o que Jesus está querendo ensinar para os discípulos e para mim e para você? Que a graça dele basta. Que nessa vida a gente não precisa de nenhum bem. O que a gente precisa é cumprir a missão. Às vezes a gente se envolve tanto em conquistar bens, casa, carro, guardar dinheiro para isso, para aquilo. Não que isso seja errado, mas se isso nos impede de cumprir a missão, a gente está perdendo tempo. Os nossos esforços, as nossas motivações estão sendo gastadas de forma errada. Então Jesus quer mostrar para aqueles discípulos que eles precisam depender dele. E nós também precisamos. Eu não sei como que está a sua vida hoje, mas talvez você está enfrentando um deserto. Desempregado, não sabe se amanhã vai ter o que comer, com dificuldade no trabalho. Jesus está te ensinando a você confiar e depender dele. É isso que ele falou para os discípulos. Vocês vão cumprir a missão. E o Deus que dá a missão é o Deus que te sustenta na missão. Para mim tem sido um desafio isso aqui. Porque eu tenho que aprender a cada dia a depender de Deus. Eu tenho que aprender a cada dia a confiar em Deus. Eu estou naquela situação assim que se acontece um imprevisto de R$2, eu já estou ajoelhado e chorando. Está complicado. É claro, uma situação passageira. Vai passar. A Larissa não está aqui, né? Então eu posso falar. Mas eu vou casar e vai dar tudo certo. Mas tem hora que a gente é tão cético, tão incrédulo, que a gente confia só na nossa própria força. Então eu ganho aquele X. E eu acho que aquele X eu vou fazer milagre. Só que aí a moto quebra. Aí a fonte do computador para de funcionar. É uma coisa, viu? É só provação. Mas Jesus nos ensina a confiar nele. Quem trabalha merece seu sustento. E aí sabe o que acontece? A segunda orientação é o seguinte: sempre que entrarem em uma cidade ou povoado, procurem uma pessoa digna e fiquem em sua casa até partirem. Quando entrarem na casa, saúdam-na com a paz. Se o lar se revelar digno, que sua paz permaneça nela. Se não, retirem a bênção. Se alguma casa ou cidade recusar a recebê-los, ao ouvir sua mensagem, sacudam a poeira dos seus pés ao sair. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que essa cidade. Então, os discípulos iam sair em missão, eles iam entrar numa cidade, e eles deviam procurar alguma casa, e se as pessoas recebessem eles deviam ficar ali. Imagina, você sai só com a roupa do seu corpo, você vai chegar num lugar que você não conhece, com gente que você não conhece, e você vai esperar que elas te recebam. Eu não sei se isso ia dar muito certo aqui no Brasil, não. Porque nem quem você conhece estende a mão às vezes. A pessoa fecha a porta na sua cara. Não, na minha casa não fica não. Vai dar bagunça, trabalho. Mas esses discípulos precisavam confiar no Mestre. Eles tinham que confiar naquilo que Jesus estava falando. E tem momentos na nossa vida também que a gente tem que apenas confiar. Eu não sei como vai ser. Eu não sei aonde eu vou. Eu não sei como as coisas vão acontecer. Mas eu confio no meu Mestre. Eu confio no meu Senhor. Mas também fica uma grande lição de hospitalidade, né? Porque Jesus deixou bem claro, tem gente que vai receber vocês ficam ali, e a paz de vocês deve estar sobre aquela casa. E naquela época, naquele contexto, era comum as pessoas desejarem a paz umas para as outras.
Então, se a pessoa te recebe, você deseja paz e você fica ali. Agora, se ela não te receber, se ela não quiser ouvir a mensagem, se ela rejeitar o evangelho, você vai sacudir a poeira dos seus pés e vai embora. Então, a verdade é que tem pessoas que vão aceitar. Tem pessoas que vão ouvir a verdade do evangelho e elas vão atender e vão se arrepender. Mas tem pessoas que não vão. Tem pessoas que a gente vai insistir, vai evangelizar, vai investir, vai ensinar, vai convidar para vir à igreja, vai convidar para ir no pequeno grupo, vai se dispor a fazer um estudo na casa dela, vai até a casa dela, faz uma visita e a pessoa não sai do lugar. A orientação de Jesus é dura, mas ele está dizendo o seguinte: sacode a poeira dos seus pés e vai embora. Porque nem todos vão aceitar. Mas tem aqueles também que não aceitam nem rejeitam, eles ficam em inércia. Eles não tomam posição nenhuma. É aquela famosa pessoa que está no muro, né? Ela já está do outro lado. Se ela não se decide por Jesus, não tem meio termo. Ou é salvação, ou é condenação. Por isso que se não houver arrependimento, a condenação já está sobre a sua vida. E isso não sou eu que estou falando, é a palavra que fala. Se você não se arrepender hoje, se você não mudar hoje, você já está condenado. E aí Jesus disse então que o juízo sobre essas cidades que recusassem ouvir o evangelho e recusassem ouvir a verdade de Deus ia ser muito maior que Sodoma e Gomorra. Lá em Gênesis fala sobre essas duas cidades, cidades perversas, tão perversas, tão imorais, tão depravadas, que Deus destruiu. Ele destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra. E ao longo da Bíblia, Sodoma e Gomorra viraram sinônimo de imoralidade. Em vários momentos. Mas Jesus está dizendo que aqueles que recusarem ouvir dessa mensagem, a pena será maior. Haverá mais rigor para essas pessoas do que para Sodoma e Gomorra. Então, a realidade do inferno, ela está aí, batendo a porta, na vida de várias pessoas. Elas já estão condenadas. Jesus mesmo falou que ele não veio julgar o mundo porque o mundo já está julgado, mas ele veio salvar. A sentença do mundo está dada, é condenação, é sofrimento, por causa do pecado do homem. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Jesus morreu por mim, morreu por você, morreu por aqueles 12. E essa é a mensagem. É isso que nós precisamos falar para as pessoas. As pessoas, elas podem escolher ir para o inferno, mas elas têm que ir bem conscientes, entendeu? Bem conscientes daquilo que elas estão escolhendo. Então, não é fácil. Mas hoje, se você crê e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, há salvação, há esperança. Essa é a missão de Deus. É transportar pessoas do reino das trevas para o reino do Filho amado, para o reino dos céus, para o reino de Cristo. Então, meu irmão, Deus está te chamando hoje. Deus está dizendo: filho, vem, me segue. Do jeito que você está. Deixa tudo que você está fazendo e vem. Para de dar desculpa. Para de dizer assim: não, eu vou primeiro enterrar o meu pai. Não, eu vou primeiro me despedir da minha família. Não. Deixa tudo e vem. Vem do jeito que você está. Porque eu vou te transformar e eu vou te enviar. E as orientações são claras. Há aqueles que vão querer, há aqueles que não vão querer. Há aqueles que vão aceitar, há aqueles que vão recusar. Então que Deus derrame a sua graça sobre as nossas vidas e que Ele nos ajude. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, porque o Senhor em todo tempo é fiel, é bom, e obrigado porque a sua palavra é honesta, é digna de aceitação, e porque a verdade do Senhor, por mais que seja dolorosa, por mais que seja séria, por mais que a princípio nós não queremos ouvir a tua verdade, mas é a sua verdade que liberta, Senhor.
Obrigado porque o Senhor nos salvou. Obrigado porque o Senhor morreu na cruz por nós. O Senhor deu a sua vida, mesmo nós não merecendo, Deus. Obrigado porque nós podemos ser chamados filhos do Senhor, se cremos no Senhor, se confiamos no Teu nome. E a minha oração, Deus, nessa noite, é para que se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, que essa pessoa não perca tempo, Pai. Pois nós não sabemos o dia do amanhã. Nós não sabemos aquilo que o futuro nos espera. Hoje ainda pode haver salvação neste lugar, ó Deus. E é isso que nós oramos, ó Pai. Nós oramos para que vidas se rendam aos seus pés, para que pessoas se voltem para o Senhor, se prostrem, se arrependam e confessem a Ti como Senhor e Salvador, ó Deus. Pai, mas também o Senhor nos chama e nos desafia para anunciar essa verdade. É a missão do Senhor aqui da terra. E nós queremos ser uma igreja missional, uma igreja que leva pessoas a seguirem ao Senhor. Uma igreja que vai transformar a cidade de Americana, o bairro do Bela Vista, e onde cada membro dessa igreja estiver, vai ser luz nas trevas, Deus. Vai irradiar todo o mal. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a cumprir a sua missão. Que nós possamos parar de dar desculpas, que nós possamos parar de deixar para o amanhã. Porque o Senhor chama a todos para seguir ao Senhor, mas também para serem enviados e para cumprirem a missão. Seja no trabalho, seja aonde nós estivermos. Existem vidas que precisam da Tua salvação, Deus. Eu sei que nessa vida nada mais importa do que conhecer ao Senhor e fazer a Sua vontade. Então que o Senhor nos ajude nessa noite, para que nós sejamos discípulos que fazem discípulos. Discípulos que ensinam pessoas a seguir ao Senhor. Que nós possamos investir intencionalmente na vida de pessoas. E que esse seja o nosso compromisso. O compromisso de fazer aquilo que o Senhor fez. Pregar o Evangelho. Anunciar a salvação. Nós sabemos que algumas pessoas não vão querer aceitar e não vão querer ouvir, Deus. Mas a minha oração é para que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas. E que o Teu Espírito Santo quebrante, destrua o coração dessas pessoas orgulhoso, depravado, para que assim o Senhor faça nascer um coração novo, Deus. Tira o coração de pedra, dá um coração de carne, Senhor. Um coração que possa bater pelo Senhor, ó Deus. Nos ajuda, Pai. Dá-nos da Sua graça nessa noite, para cumprir a Sua missão. Que a graça do Senhor esteja cada dia sobre as nossas vidas. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, amém.